Olá, jovens! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Vocês estão bem? Hoje eu resolvi gravar um vídeo para falar sobre o tema da nossa aula. O que nós vamos falar hoje é da organização do reino vegetal e nós vamos ver também os grupos mais basais, os grupos das plantas mais simples. Então a gente tem lá no reino vegetal tudo que a gente conhece como plantas. E nas plantas a gente tem uma divisão em duas categorias maiores. A categoria que são as chamadas criptógamas e a categoria das fanerógamas. Essas categorias são divisões artificiais que o homem criou para facilitar o entendimento. Ela não corresponde a graus de parentesco verdadeiros, tá bem? Então ali nas criptógamas a gente vai ter duas categorias, que são chamadas de briófitas e as pteridófitas. Briófitas e pteridófitas correspondem aos grupos que a gente chama de filo ou divisão. E dentro dessas categorias a gente tem ainda várias divisões, né? Então a gente tem aquilo que a gente chama de classe. Depois a gente vai ter o grupo das fanerógamas, onde a gente encontra as gimnospermas e as angiospermas. As fanerógamas, elas representam um grupo de plantas que se reproduzem através de sementes. Tá? Então são plantas com um porte bem maior, que tem um caule lenhoso, né? Elas têm uma complexidade muito mais elaborada. E nós vamos ver nas aulas adiante. Então aqui a gente vai ter um cladograma simplificado de todas essas categorias. Um cladograma é uma representação gráfica que mostra o grau de parentesco entre determinados organismos. O que a gente consegue ver aqui é a linhagem evolutiva para a formação de todas essas categorias de plantas. Então, segundo esse cladograma, o que ele mostra para a gente é que essas plantas que a gente chama de briófitas, a gente considera elas mais próximo de uma planta primitiva, enquanto que a gente vê aqui lá do outro lado, no topo do cladograma, são as plantas que sofreram mais alterações e que estão mais distantes daquele organismo que deu origem a elas, tá? Evolutivamente falando, elas sofreram muito mais modificações do que os grupos que estão aqui no início do cladograma. Tá bem? Então, o que a gente consegue perceber? Tanto briófitas quanto as pteridófitas são os grupos de plantas mais basais, mais primitivos. Então, elas têm as características mais simples, né? Mais próximas do ancestral. Enquanto as gimnospermas e as angiospermas, elas sofreram mais alterações com o passar do tempo e elas são muito mais diferentes daquele ancestral que deu origem a elas. O que é importante a gente saber? Todas essas plantas que nós estamos tratando aqui são plantas que habitam o sistema terrestre, né? A gente não está falando de plantas aquáticas, então são plantas adaptadas ao ambiente terrestre. E algumas características que todas elas têm em comum, tanto essas que a gente está falando na aula de hoje, quanto as próximas que nós vamos ver, é que elas utilizam um tipo de pigmento para a realização da fotossíntese, chamada de clorofila A, que elas possuem amido como fonte de reserva energética armazenada nos cloroplastos, que os cloroplastos delas são formados por tilacoides, que são esse empilhamento de moedinhas que a gente vê aqui nessa figura, e que todas elas, a célula delas é formada por uma parede de celulose. Tá? Então a gente tem essas características comuns a todas essas plantas que habitam o ambiente terrestre. Então vamos falar das briófitas, que também podem ser chamadas de plantas avasculares. Na biologia, toda vez que aparece o prefixo a, ele significa negação. Tá? Então a gente está falando aqui de plantas que não possuem o sistema vascular. As briófitas, como eu mostrei para vocês anteriormente, elas são formadas a partir de 3 grupos que a gente aqui agrupa para simplificar, mas eles têm características diferentes que a gente não vai detalhar aqui.
tá? Mas nesse cladograma aqui a gente consegue enxergar algumas características que são comuns a todos eles. Veja só, quanto mais a gente sobe aqui no cladograma, mais vão aparecendo características. E todos aqueles organismos que se ramificam a partir de determinada característica, quer dizer que todos os organismos que estão dessa característica para cima, tanto esse aqui quanto os demais que estão aqui em cima, eles apresentam essa característica. Então, olha só, a gente tem em algum momento aqui da linhagem evolutiva aparecendo estruturas que nós chamamos de anterídeos e arquegônios, que nós já vamos falar o que é, esporos com parede contendo esporopolenina e um embrião multicelular. Quer dizer que todos os organismos que estão daqui para cima possuem essas características, incluindo esses 3 grupos que nós estamos agrupando, chamando de briófitas. Então vamos falar das características mais importantes para esse grande grupo que a gente chama de briófitas. Essas são plantas avasculares, que não têm a presença de xilema e de floema. E por causa disso, existe uma grande dificuldade em transportar as substâncias dentro dessa planta. Só que esse transporte ele precisa acontecer. E o que a planta consegue fazer é transportar essas substâncias de uma célula para outra. Então, aquela parte da planta que fica mais próxima ao substrato, mais próxima ao solo, onde a planta está fixada, as células que estão naquela região absorvem uma grande quantidade de substâncias, água e sais minerais. Elas vão consumir a quantidade de substâncias que é necessária para elas e depois o que sobra, elas vão passar para o próximo grupo de células. E assim sucessivamente, as células consomem o que é necessário para elas e o que sobra vai passar para as próximas. Com isso, o transporte ocorrendo célula a célula, ele é muito lento e pouco eficiente, porque as células mais consomem as substâncias nesse transporte, nesse caminho, do que passam para a próxima. Com isso, as substâncias elas não conseguem ser transportadas para muito longe. E por causa disso, essas plantas elas apresentam um pequeno porte. Então são plantas sempre muito pequenas. No máximo a gente vai ter aí alguns musgos chegando a 30 centímetros, que isso já são musgos gigantes, tá? Então na maioria das vezes essas plantas são muito pequenas. Essas plantas elas têm elas têm 2 fases da vida. Uma é chamada de gametófito e outra é chamada de esporófito. O gametófito nas briófitas é a fase dominante, quer dizer que é aquela fase que vai permanecer a maior parte do tempo da vida dessa planta. Fora isso, ela é a parte mais vistosa, que a gente enxerga, assim, a gente olha para o gametófito, a gente sabe que é uma briófita. Tá? Enquanto o esporófito é uma parte que a gente chama de efêmera, que ela é passageira, ela desaparece com o passar do tempo, tá? Como essas plantas, elas têm esse transporte célula a célula, então esse transporte é muito pouco eficiente, elas precisam que haja muita disponibilidade de água no ambiente em que elas estão, tá? Elas só aparecem em ambientes extremamente úmidos. Você não vai encontrar um musgo aí num deserto, numa calçada que fica exposta ao sol quase que o dia inteiro. Você vai encontrar musgos em locais mais úmidos, então próximo de rochas, troncos de árvores, cachoeiras, escadas, muros, lugares que ficam mais sombreados. Tá? Então os musgos eles só conseguem se desenvolver em locais que conseguem reter certa umidade. E isso acontece porque eles possuem uma alta taxa de transpiração. Essas plantas, elas têm uma cutícula muito fininha, elas não têm uma camada de proteção muito eficiente. Então, elas não conseguem reter muita água, transpiram muito fácil, então perdem água muito fácil. Se a gente não tiver muita água disponível, elas vão dessecar e morrer, tá? E a maioria das briófitas que a gente conhece são plantas epífitas. Isso significa que elas podem se desenvolver
sobre outras plantas sem prejudicar essas plantas. Elas não sugam nutrientes dessas plantas, elas sugam os nutrientes, as sais minerais, a água que está disponível no ambiente. E aqui a gente tem a estrutura de uma briófita. Então, aquela fase que eu falei que é mais duradoura, que é chamada de gametófito, é essa parte aqui, ó. E o esporófito, ele aparece e desaparece nessa planta conforme a época que ela está. Então, se for uma época que a planta precisa se reproduzir, ela vai produzir esse esporófito aqui, tá? Mas o gametófito, ele é sempre presente. E aqui, ó, nessa figura, a gente vê essa fase passageira chamada de esporófito, tá? É uma fase que é responsável, está diretamente ligada com a reprodução, que a gente vai falar um pouco daqui a pouquinho. E aqui a gente tem alguns exemplares desse grupo que a gente chama de briófitas, tá? E vamos ver cada um deles. Então, a gente vai ter esse grupo que é chamada de hepáticas, onde a gente encontra de 6 a 8 mil espécies. Elas têm o talo achatado, como a gente pode ver aqui, ó, nessa figura, e alguns poros, tá? Por onde ocorrem trocas gasosas. Elas são capazes de se reproduzir vegetativamente, quer dizer que se eu arrancar um pedacinho dessa folha aqui, ó, e deixar em um outro local, né, com as condições adequadas, ela vai ter a possibilidade de formar um outro organismo, tá? Essa é a reprodução vegetativa, quando você não precisa do envolvimento de gametas. Um pedaço daquela planta pode dar origem a uma planta nova. Aí a gente tem os anterócitos, que são um grupo pequeno, né? Ali são formados mais ou menos 150 espécies. Eles são formados por um talo simples assim. Muitas vezes ocorre uma simbiose com cianobactérias. Simbiose é uma relação que ocorre entre dois tipos de organismos diferentes, duas espécies diferentes, em que uma depende da outra para sobreviver. Tá? E aqui a gente tem a presença de estômatos, então são plantas um pouquinho mais elaboradas, onde o estômato, lembra que a gente viu lá na aula das folhas, ele é uma estrutura que permite as trocas gasosas, né? Ele vai abrir e fechar para permitir que ocorra trocas entre o corpo da planta e a atmosfera. E a última categoria é aquilo que a gente chama de musgos, é a maior categoria das briófitas. A gente tem entre 10 a 14 mil espécies. O esporófito dela forma uma estrutura que a gente chama de calíptra, que é parecido com um copinho, assim, onde são produzidos os esporos. Aqui a gente vai ter o aparecimento de estômatos unicelulares, então o estômato aqui é formado por uma única célula, e essas são as plantas que podem vir a alcançar um tamanho um pouquinho maior, que são até 30 centímetros, mas o normal mesmo são poucos centímetros, lá entre 2 e 5 centímetros é o normal de um musgo. Aqui a gente vai encontrar o princípio, o início do surgimento dos sistemas vasculares. Então aqui já existe algumas células que especializam no transporte de seiva. E vamos falar bem rapidinho da forma de reprodução desses organismos. A gente tem uma forma de reprodução assexuada, que não envolve gametas, que pode ser através da fragmentação ou de gemulação. Fragmentação ocorre quando há quebra de um pedaço da estrutura da planta e esse pedaço que se soltou pode dar origem a uma planta nova. E a gemulação é quando a planta propositalmente produz uma gema, ela vai produzir um anexo ali nela e esse anexo ele se solta da planta e cai no ambiente para dar origem a um novo organismo. Esses são os dois tipos de reprodução assexuada, onde não há envolvimento de gametas. Mas a gente vai ter a possibilidade dessa planta se reproduzir sexuadamente. E aí ele tem duas estruturas, e aí a planta conta com duas estruturas diferentes para a produção desses gametas. A gente vai ter a parte de produção de gametas masculinos, que é chamada de anterídeos, e a gente vai ter a parte feminina da reprodução, que é chamada de arquegônio.
Os anterídeos produzem gametas que nós chamamos de anterozoides. A gente considera eles os gametas masculinos porque são os gametas móveis, os gametas que conseguem sair à procura dos gametas femininos. E no arquegônio a gente vai ter a produção de um gameta que é chamado de oosfera, tá? Então, a gente tem duas estruturas reprodutivas chamadas anterídeos e arquegônios, que são responsáveis pela produção dos gametas, chamados de anterozoides e oosferas. Olha só como que acontece a reprodução nessas plantas. Vamos olhar para esses dois exemplares que estão aqui, ó. Então a gente vai ter aqui, ó, um musgo que tem a presença de um anterídeo, que é responsável pela produção dos anterozoides, e a gente tem aqui um musgo que tem a presença do arquegônio, que é responsável pela produção da oosfera. Para que os anterozoides produzidos neste indivíduo cheguem até a oosfera que são produzidas neste indivíduo, a gente precisa da presença de água. Tá? Como os musgos eles são muito pequenininhos, né, estruturas muito pequenas, ali uma gotinha de água que fica sobre o musgo, ele já cobre vários indivíduos. E a presença dessa água permite que os anterozoides saiam nadando de um indivíduo por essa gotinha de água para encontrar a oosfera que está no arquegônio de um outro indivíduo do musgo. Tá bom? Quando ocorre esse encontro aqui, o anterozoide vai fecundar a oosfera e vai formar um embrião. Esse embrião vai se desenvolver dentro do arquegônio e vai dar origem a um outro indivíduo, um segundo indivíduo, que a gente chama de esporófito. Olha só o esporófito aqui em cima. Quando a gente olha para uma figura desse tipo aqui, a gente precisa enxergar que aqui embaixo a gente tem um indivíduo chamado de gametófito e sobre ele nós temos um outro indivíduo que fica preso, um fica preso no outro, que é chamado de esporófito. Tá? Então, nos musgos, em várias plantas acontece do gametófito e o esporófito terem uma relação essencial para a sobrevivência dos dois. Então, quando se forma o esporófito, a gente vai ter a formação de uma cápsula aqui, que é chamada de calíptra, lá anteriormente, lembra? E aí, essa cápsula, ela vai vai ser responsável pela formação de esporos. Então, pensa sempre assim, ó. O gametófito é a fase da planta que produz gametas. E o esporófito é a fase da planta que produz esporos. Aí essa planta aqui, o esporófito produziu os esporos, esses esporos se espalham no ambiente sem a necessidade de haver fecundação. E quando eles se espalham no ambiente, aqueles esporos eles vão dar origem a gametófitos. Tá? Então, esse é o ciclo reprodutivo das briófitas. A gente tem os gametófitos produzindo gametas, os gametas se fundem, vão formar um embrião, o embrião vai dar origem ao esporófito, o esporófito produz esporos e os esporos produzem os gametófitos. Esse é o ciclo de vida bem simplificado das briófitas. Aí, agora nós vamos para as pteridófitas. Então, a gente subiu um degrau na escala evolutiva, estamos olhando agora para plantas um pouquinho mais complexas. E a gente chama elas de plantas vasculares sem sementes, o que significa que essas plantas já têm um sistema de condução de seiva, porém, elas ainda não apresentam as sementes como forma de reprodução. Vamos dar uma olhadinha aqui nas pteridófitas. As pteridófitas, gente, é um monte de grupos diferentes que a gente junta, coloca tudo num balaio e chama de pteridófita. E vamos dar uma olhada aqui, bem superficialmente, quais são as características das pteridófitas. É um grupo onde a gente agrupa plantas com sistema vascular
que não possuem semente. E a primeira característica delas é justamente serem vasculares. Então aqui a gente já tem a formação de xilema e floema para o transporte de seiva. Lembrando que xilema transporta água e sais minerais da raiz até as folhas e o floema transporta água, açúcares e outras substâncias orgânicas das folhas para o restante da planta. Nas pteridófitas a gente já vai encontrar a presença de tecidos de sustentação, eles são bem primitivos, não são como a gente encontra nos grupos de angiospermas, então são estruturas mais simples e que são suficientes para conseguir deixar essas plantas eretas, né, para que elas consigam ter um pouco de estrutura, né? Então a gente junta duas coisas aqui para o caminhar evolutivo desse grupo. A gente tem a presença dos vasos condutores e a presença de estruturas de sustentação. Então essas plantas elas conseguem ficar bem maiores do que a gente tinha lá no grupo das briófitas. A gente tem aqui a presença de raiz, de caule e de folhas verdadeiras, porque no grupo anterior a gente não tinha estrutura suficiente para chamar isso de raiz, de caule e de folha, tá? Também acontece a alternância de geração, então a gente vai ter a fase de gametófito e de esporófito, só que aqui é o contrário do grupo anterior. O gametófito é uma fase passageira, é uma fase que a gente mal nota a existência dela, enquanto o esporófito é a fase dominante, é aquilo que você olha para a planta, chama aquilo de samambaia, aquilo lá é o esporófito da planta, tá? Nós vamos ver umas figuras aí mais para frente. Então aqui, ó, uma estrutura, bem simplificadamente, a estrutura das pteridófitas. A gente tem aqui, ó, nessa região aqui, ó, o que a gente chama de caule, né? Nas pteridófitas ele pode ser chamado de rizoma, porque é um caule subterrâneo, um caule que fica associado ao substrato. Desse rizoma vão partir as raízes e as folhas. As folhas mais jovens são chamadas de báculos. Quando as pteridófitas estão na fase reprodutiva, na face abaxial, na face debaixo da folha, a gente tem a produção dessas estruturas aqui que são chamadas de soros, que nós vamos ver melhor daqui a pouquinho. As pteridófitas, bem simplificadamente, elas são formadas por dois grandes grupos, as licófitas e as monilófitas, tá? Então a gente tem esses dois grandes grupos aqui. O grupo das monilófitas, elas são mais conhecidas, a gente já vai ver os exemplares. As licófitas, elas são plantas que não são muito conhecidas. A cara delas é mais ou menos isso aqui, ó. Então a gente vê uma haste com folíolos bem pequenos, essa aqui ela tem um pequeno porte e geralmente elas ficam nos mesmos ambientes onde a gente encontra os musgos, ó. Tanto é que dá para ver nessa figura aqui atrás alguns musgos ali atrás dela, tá? Algumas dessas plantas são chamadas de selaginelas. E nas monilófitas tem uma variedade, uma diversidade muito grande. A gente tem cerca de 300 gêneros e 9.000 espécies diferentes. Essas plantas, elas podem ter de poucos centímetros de altura até muitos metros, né? Então, a gente tem algumas samambaias que podem alcançar 20 metros, né? São plantas com uma estrutura bem mais vistosa. A maior parte dessas plantas, o caule é subterrâneo, mas a gente tem algumas exceções. Não sei se vocês conhecem uma planta chamada samambaio-su, que tem um caule aéreo bem vistoso, né? E bem alto, assim. E, geralmente, elas têm as folhas compostas, né? Então aquelas folhas que tem uma raque central com folíolos laterais, ou então essas folhas podem ser folhas simples, mas que tem essa divisão marcada quase chegando até a raque. Aí a gente não considera uma folha composta, mas uma folha que aparenta, né? Elas são muito similares. Alguns exemplares da monilófita, ó, o samambaio-su, que eu falei para vocês, uma planta que a gente encontra muito fácil em matas fechadas aqui
na nossa região, que é de Mata Atlântica. Essa aqui, ó, é a cavalinha, que é aquela plantinha que é usada para fazer chá. Não sei se alguém já ouviu falar, o pessoal aí que é o doido do regime já deve ter ouvido falar. Isso aqui, ó, parece, sabe aquele trevinho que a gente vê em regiões alagadas? É um tipo de samambaia também, tá? Da família da samambaia. Tá bom? E aqui a gente tem o ciclo reprodutivo das pteridófitas. O ciclo reprodutivo ele vai seguir a mesma linha do ciclo reprodutivo das briófitas. A diferença é que a fase mais vistosa, a fase predominante, é aquela fase que a gente chama de esporófito, tá? Então vamos aqui, ó, olhar para aquilo que a gente enxerga como uma samambaia. Isso aqui é o esporófito. Tá? Nesse esporófito, lá embaixo das folhas, a gente tem aquelas estruturas chamadas de soros, e esses soros são responsáveis pela produção de esporos. Tá? Então, ali nos soros, né, a gente está falando de um esporófito que tem os soros, e os soros vão produzir os esporos. Os esporos são liberados pelos soros e vão germinar e formar uma nova plantinha. Essa plantinha aqui é a fase que a gente chama de gametófito. E a partir do gametófito é que a gente vai ter a produção dos gametas. Aqui a gente também tem o arquegônio, produzindo a oosfera, e os anterídeos, produzindo os anterozoides. E a gente vai precisar da água como forma de condução, de locomoção para os anterozoides encontrarem o arquegônio. Então aqui nessa única folhinha, que é chamada de gametófito, a gente tem produção de oosfera e anterozoide. Com uma gota de água que cai aqui em cima, o anterozoide encontra a oosfera, fecunda a oosfera, vai formar um embriãozinho e dele vai nascer o esporófito, que vai crescer, vai ficar bem maior do que essa estrutura aqui e a gente vai enxergar como a samambaia. Tem algumas fotos aqui que mostram um pouquinho melhor isso. Ó, primeiro, os soros. Olha aqui para essa folha, né? Esse folíolo da samambaia. A gente está olhando para a face abaxial, para a face de baixo. Então, aqui a gente tem os soros. Vamos imaginar que você corte essa folha aqui para olhar com detalhes esses soros. Ó, a folha cortada, essa é a face superior da folha adaxial, aqui a face abaxial. Aqui dentro dos soros, a gente vai ter os esporângios, que são as estruturas responsáveis pela produção dos esporos. Então, olha só, esporângio produz esporos. Nas pteridófitas, os esporângios ficam agrupados em estruturas que nós chamamos de soros, tá? Aí, a gente tem vários tipos de soros, ó, dependendo da espécie, né? Isso aqui, ó, a parte de baixo de uma folha, isso aqui é um tipo de soros também. Tem algumas folhas que ficam assim, ó, só na beirada. E aqui uma figurinha mostrando aquela estruturazinha que é chamada de gametófito. Olha só, ela parece um coraçãozinho, né? Gametófito, aquela estrutura responsável pela produção de gametas. Ali a gente vai encontrar o arquegônio e o anterídeo, que vão produzir o anterozoide e a oosfera. Os dois vão se encontrar, ocorre a fecundação e a partir dela vai se formar um embrião que vai dar origem ao esporófito, tá? Então aqui tem o gametófito e o esporófito se formando sobre o gametófito. No final das contas, esse esporófito vai crescer tanto que o gametófito nem pode mais ser encontrado, ele desaparece. Pessoal, essa era a aula que a gente tinha para hoje, né? Então a gente falou sobre a organização do reino vegetal e vimos os dois grupos mais basais, que são as briófitas e as pteridófitas, que você não pode esquecer sobre essa aula, que aqui a gente tem o agrupamento de várias linhagens diferentes para formar esses grupos, deixar mais simples o entendimento, saber sobre as características de cada um desses grupos e a forma de reprodução também é importante saber. Eu espero que vocês tenham compreendido, obrigada pela atenção e se tiver alguma dúvida vocês sabem que eu estou à disposição para esclarecer. Agora bora fazer as atividades e até a próxima aula, tá bom? Obrigada!